Comigo? Quer passar? Se quiser passar, pode passar. É que eu ainda tô Tá bom. processando. Meu nome é Irene, eu sou psicóloga e eu me interesso muito pelo manifestação espiritual, religiosa dentro do aspecto psicológico. Eu estudo Jung, né, que é muito ligado à espiritualidade e mais especificamente a psicossomática. Eu estou começando uma pós-graduação na área da psicossomática, então quando eu vi o evento de perdão, de cura, eu me interessei bastante. Na verdade, a minha amiga compartilhou e a gente veio assim meio que sem saber direito o que a gente ia viver, o que a gente ia experimentar. Confesso que quando eu cheguei lá embaixo e eu vi o quarto, eu assustei um pouquinho. Falei, nossa, é aqui que a gente vai ficar? Mas foi uma experiência assim, era o que a gente precisava. A solidariedade dentro do quarto, a empatia, a ajuda uns dos outros. Um empresta secador, o outro pente, o outro apaga a luz, o outro isso, o outro limpa o banheiro, o outro desocupa para o outro usar. Foi muito bom, muito bom. Conheci pessoas assim, maravilhosas. É como se eu tivesse encontrado aqui o que eu gostaria de encontrar no mundo. Gostaria que o mundo todo fosse desse jeito. Mas, citando Paulo Apóstolo, né, que ele fala que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então eu peguei dessa experiência e imaginei que não convém que a gente fique só entre nós, cada um a partir daqui. Porque a vida não se resume a uma experiência, a vida é muito mais que isso. Ela é mais o cotidiano do que uma experiência única como essa. Então o que eu levo disso? Que eu poderia, qualquer um de nós poderíamos tentar viver numa comunidade fechada, num lugar que todos fossem iguais e pensassem mais ou menos parecido. Mas não nos convém. Nos convém que a gente volte para o cotidiano e que cada um seja um epicentro dessa energia na nossa vida. Lá no ambiente hostil, lá no ambiente de trabalho que nos agride, na nossa família que tem as diferenças e as dificuldades. Então, assim, é um momento de recarregar as baterias e levar isso para o cotidiano, né, para que transborde cada vez mais, para que se expanda cada vez mais. Expande primeiro a nossa consciência para depois a gente expandir isso para o mundo. Agora, pegando um pouquinho o gancho do que a Dani falou, foi muito interessante, porque eu também senti um pouco de frustração e o sentimento foi de covardia, porque eu, embora eu seja uma pessoa assim, que experimenta as coisas, que eu não tenho muito medo, eu tenho muito cuidado comigo também. E eu tive medo da dose, porque o primeiro dia bateu forte e eu fiquei muito doida no primeiro dia. Fiquei mesmo, gente, de verdade. Eu me assustei com o que eu senti, porque não é hábito. Eu nunca usei nenhum tipo de substância que me deixasse daquele jeito. E eu ri muito, porque eu falei pra cá da chuva pode vir também. Foi até motivo de muita risada, porque quando a gente foi pra fogueira, eu vim sem explicar muito bem pro meu filho onde é que eu tava. Eu expliquei onde eu tava, mas eu não expliquei muito bem o que tinha aqui, né? Aí quando eu sentei lá fora, meio assustada com o que eu tava sentindo, eu falei pra minha amiga assim, como é que eu vou explicar isso pro meu filho? E a gente começou a rir, foi aquela hora que todo mundo começou a rir no cantinho e a gente não parava mais de rir. Então, a sensação de ontem foi, assim, de frustração e também de covardia, né? Eu me senti covarde por não ter tido coragem de usar uma dose maior. Aí eu fiquei no cantinho, em um determinado momento me bateu fome, eu fui lá pra cozinha, tomar uma sopa, minha amiga me avisou que tinha uma sopa e eu fui. Gente, lá eu queria rir como todo mundo estava rindo, mas lá na cozinha eu ri tanto, mas tanto que vocês não são capazes de imaginar. A companheira aqui estava lá, a dona Terezinha e a dona Judite quase matou a gente, e você também. Nós entramos na sua energia, a gente riu muito lá. Não podia ter colaborador maior na cozinha do que a dona Judite e a dona Terezinha. Não podia ter alguém mais como todo mundo aqui, né? Melhor do que elas para estar junto conosco. Enfim, além disso, eu anotei algumas palavras, porque você vai pescando, né? E eu acho que algumas palavras permeou todo esse encontro. Na conversa, nas coisas que eu vi, no que o Gabriel, ele tem cara de Gabriel, não chama Vinícius. No que o Gabriel falou, Gabriel, né? Uma delas foi sobre o feminino. E eu quero ressaltar, principalmente a partir da área que eu estudo, né, que é Jung, eu quero ressaltar assim, que o espírito, ele não é masculino, ele não é macho nem fêmea. Ele tem o aspecto feminino e o aspecto masculino. E a gente não é esse corpo, não é esse nome que nos representa enquanto a gente está na Terra. A gente é muito mais que isso. E esse mais que isso, ele contém o masculino e contém o feminino. Então ele ressaltou muitas vezes do feminino, da mulher, mas o homem também tem esse lado feminino. E é esse o lado feminino que possibilita a conexão com a espiritualidade. É esse lado feminino que possibilita a transcendência de cada um, né? Então não só as mulheres exaltar e se conectar e buscar esse feminino, mas os homens também, porque está no espírito de cada um. Então essa foi uma das palavras que eu anotei, que foi o feminino, que foi falado em vários momentos. A outra foi equilíbrio. Eu
conversando um pouco com o Marcos, conversando um pouco com aquele rapaz do Sul. Nas conversas a gente falou muito do equilíbrio. Ainda citando Paulo, né, que eu tudo posso, mas nem tudo me convém, porque a vida é contraste. Né? Tem, por exemplo, o retiro e tem o cotidiano, tem a sombra e tem a iluminação, tem o masculino, tem o feminino. Então é o contraste. E o equilíbrio faz parte do ser humano, a busca do equilíbrio faz parte do ser humano. Então, por exemplo, meu ponto de vista, a conexão, a expansão da consciência, a espiritualização não está unicamente em um evento desse. Né? Ela está no seu cotidiano, na sua experiência, pode estar numa outra manifestação religiosa, pode estar em inúmeras experiências. Então, para que a gente esteja aberto para vivenciar, seja na Umbanda, seja no Candomblé, seja numa tribo indígena, a espiritualidade está presente e a gente tem a possibilidade de vivenciar, mas o equilíbrio precisa fazer parte de tudo. Então, eu estou me referindo também com relação à substância. Eu usei, acho que todo mundo deveria ter usado, é uma experiência bacana, foi legal, mas um certo cuidado com a quantidade, que cada um vai saber a quantidade e a proporção que deve para si, não para o outro. Não é igual para todo mundo. Então, eu estou querendo trazer esse convite para pensar sobre esse equilíbrio. Quanto eu posso, quanto eu devo. Porque se a gente imaginar um remédio, numa proporção ele é remédio, na outra proporção ele é veneno. Não é verdade? O nosso corpo é um instrumento de manifestação do nosso espírito. E se a gente está utilizando esse instrumento nesse tempo e nesse espaço, alguma utilidade tem, não para o corpo, mas para o espírito. Então a gente precisa cuidar do corpo. E a substância, do meu ponto de vista, eu respeito a opinião de todo mundo, a gente precisa ter esse discernimento da quantidade, do momento, não é? De quanto tempo, da durabilidade, a proporção, tudo isso. E isso serve para todas as experiências. Então, foi as palavras que eu notei, que foi o equilíbrio, o feminino, que ele falou bastante, né? E eu acho que foi isso. Enfim, a experiência foi maravilhosa. Eu vou carregar muito disso tudo aqui para mim. Ainda vou elaborar durante a semana, com toda certeza. Não consegui tirar tudo que eu vou conseguir durante a semana. Ainda vai aparecer muita coisa, exatamente como a Dani falou. Faria de novo? Faria, sim. Foi maravilhoso. Recomendo. Mas trago esse ponto de reflexão sobre o equilíbrio. Obrigada. Isso é muito importante, gente.